Bom dia a todos, meu nome é Rogério, sou sócio da organização Contato Progresso. Nós estamos no Ipiranga, aqui em São Paulo, né? Quem quiser acessar nosso site é www.progressocontato.com.br. Vou falar um pouquinho só, para não tentar não me estender, né? Sobre reforma tributária. E se você se interessar depois pelo vídeo, comente, eu quero que eu mando uma apresentação sobre reforma tributária que eu fiz, alguns dados, alguns pontos, né, que eu acho que vão ajudar você a fazer uma reflexão depois que eu fizer essa apresentação e falar um pouco com o seu contador sobre como que você vai ficar daqui por diante. A reforma tributária basicamente começa o ano que vem, 2026, com o incremento do IBS e CBS, né? E 1%. Ah, mas esse tributo ele vai continuar, ele vai ser mais uma parte do que eu já pago? Sim, vai ser mais uma parte do que você paga, tá? E aí eu vou dar um panorama para você de como que vai ser a reforma. A reforma não é nenhum bicho-papão, a reforma não veio para aqui para prejudicar ninguém, não tem nada omisso, nada obscuro, né? A reforma tributária, ela vem sendo estudada há mais de 10, 15 anos, entendeu? É algo que precisa ser feito mesmo, para transparência, né? Para melhoria até da qualidade de vida sua, nossa também, apesar que tem umas coisas que ficaram ainda para ser acertadas, né, no meio do caminho, mas a reforma tributária pro país, em termos internacionais, para colocar gente no âmbito internacional de modernidade e tudo, ela é boa sim, tá? E aí algumas bobeiras que eu ouço, né? Ah, mas tem um ponto obscuro na reforma tributária, que o Simples Nacional agora você vai ter que fazer opção por semestre, fevereiro, dezembro. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. A reforma tributária, para começar, ela deixa de fazer a arrecadação no ponto de produção, na onde que isso tudo era origem, né? Para ser um destino. Então, assim, onde você vender é que vai ser feita a arrecadação. Eu não entendi muito bem isso ainda, porque grandes polos que nem São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre, Santa Catarina, né? Sul, Sudeste, né? Até um pouco Centro-Oeste, onde tem os grandes consumos, é que aí o tributo vai ser arrecadado, né? Como que depois eles vão fazer essa câmara de compensação para sair, né, para distribuir isso, ainda não sei, não ficou bem claro, né? Mas da nossa parte, qual que é a nossa parte? A gente precisa analisar para quem a gente está vendendo e para quem a gente está comprando. Porque a grande mudança hoje é alguns setores, principalmente serviços, que não tomavam crédito, que agora vão tomar crédito, né? Então, assim, se você for vender hoje, seguindo o exemplo do Simples Nacional, e você vende, sei lá, uma multinacional, e essa empresa é uma grande tomadora de crédito, né? Provavelmente ela vai te apertar, e aí você vai ter que trabalhar no regime de IBS CBS destacado, né? Ah, mas qual que é o impacto disso na minha... Aí é que precisa ser visto, né? Porque como a reforma tributária ela vai ser implementada, vamos dizer assim, até 2033, então de repente no primeiro ano vale a pena você manter o seu regime tributário. Depois, conforme os anos vão passando, você vê como é que é. Vai ficar isso. Outra coisa que você precisa prestar atenção é que isso tudo impacta no seu preço, né? Que vem os custos, né? Um custo adicional de imposto que precisa ser levantado. Então você precisa conversar. Primeiro fazer um levantamento, né? Qual é o seu tipo de comércio, indústria e até serviço, os quinais que você trabalha. E mediante isso,
Se você tiver um planejamento, se você falar, não, esse ano vai ser assim, o ano que vem vai ser assim, você sentar com o seu contador, apresentar isso para ele e ele ajudar você no seu planejamento. Porque isso não vai ser uma coisa que vai ser o seu contador que vai fazer, ou só você vai ter que, né? Todas as partes têm responsabilidade sobre isso. Porque o planejamento de vendas é seu, não é do contador, né? Então, assim, para quem você vai vender e aonde você vai vender também, né? Se você vai começar a vender de um jeito e depois você vai incrementar outras coisas, também precisa ver. Então, acho que a grande mudança que vai ter é a forma de relacionamento cliente-fornecedor, né? Isso tem que verificar na linha de tempo. Algumas publicações eu já até fiz isso aí, eu posso refazer, né? Posso reenviar. É você prestar atenção na linha de tempo, como as alíquotas vão se comportar, né? Isso é uma situação. Lucro presumido, lucro real, nada muda. Nada muda não, né? Vai ter o IBS, CBS, que são as alíquotas que tem hoje que vão ter praticamente o IVA, né? Então vai estar tudo agregado. Então só fazendo levantamento, só vendo que tipo de produto, serviço você vai vender, para poder fazer aí um cenário tributário para vocês. Muita gente fazendo terrorismo aí, muita gente falando, claro, você cliente não pode dormir falando, pô, mas tem muita coisa que ainda não saiu normativa, né? Mas já dá mais ou menos para você ter uma noção de algumas coisas. Acompanhar os prazos, né? Que a reforma estabeleceu, né? Como eu disse, 2033 acaba. E aí em 2033 realmente tudo que foi estabelecido na reforma normativa vai estar pronto e todas as alíquotas definidas, né? E aí realmente você já precisa pensar o que você vai vender, como você vai vender, para quem você vai vender e onde você vai vender, para aí poder fazer um planejamento tributário, porque ele não é uma coisa definitiva, né? Agora no início começa a implantar os tributos, talvez para alguns não mude muito, mas conforme o decorrer da implementação da reforma tributária, isso vem mudando, né? E aí pode agregar um custo que você não tinha se preparado. Então você pode fazer já com o seu contador e conversando com ele, né? Muitos, quero crer que já conhecem o seu produto, já trabalham um ano com você, né? E eles vão poder aí com você ir fazendo as coisas e mudanças, né? Eu costumo dizer que o pessoal do Simples Nacional, a vida não muda desde que ele saiba para quem está vendendo, né? Às vezes não vai nem compensar mais ele ser simples, né? Regime simples, desculpa, mas sim presumido. Por quê? Porque a característica do cliente dele exige uma tomada de crédito, ou você mesmo, né? Tomar em crédito. Então são coisas que tem tempo para ser feita, começa o ano que vem, né? Mas já tem que ser pensada, já tem que ser estabelecida, já tem que ser organizado, para não chegar na hora e ficar correria, e aí já passou muita coisa, né? E outra coisa, com a reforma tributária também, alguns créditos vão parar de ser tomados, que refere-se a forma de tributação antiga. Essa é outra coisa que você precisa conversar com o seu contador, né? Se existe coisa ou com o seu jurídico tributário, né? Tem gente que usa um jurídico tributário.
para verificar aí se já foi pedido, né? Ou não, porque tem prazo para acabar isso também. Agradeço a atenção de vocês, fiz essa edição aqui para que as pessoas entendam que não é nada assim de outro mundo, mas que já tem que ser pensado. Aliás, já deveria estar sendo pensado, principalmente em empresas de médio e grande porte, porque essas empresas realmente elas vão ter um impacto grande, entendeu? Quem tem muito volume de venda, uma logística, uma distribuição toda, né? Vai mudar bastante coisa, né? Que nem alguns produtos também, isso é importante, eles vão ter uma taxação maior do que tinham hoje. Bebida, cigarro, né? Que fala que é o imposto do mal, né? Que é o imposto seletivo, o IS, imposto seletivo. Justamente aqueles produtos que fazem mal para o meio ambiente, mal para a saúde, né? Refrigerante, bebida alcoólica, e muitas outras coisas aí que são selecionados como produtos que não fazem bem à saúde. E tudo isso você já tem que começar a levantar, né, para cobrar do seu contador e falar, olha, e aí, eu vendo isso aqui, né? Alimentação tende a ter uma tributação zero de cesta básica, isso é bom, esperamos que reduza, né? Profissionais como advogados, contadores, eles terão 30% de redução sobre a alíquota que tiver, né? Vamos falar 20% ou 30%, vai tirar 6%, vai ficar 14%. Eu acho que buffet, não sei se marketing também, está vindo na minha cabeça, 60% de redução sobre a alíquota que vai ser definida, né? Então tudo isso tem que já se ver, porque você, diante da reforma, você vai se ajustando. Não adianta pôr o preço agora, fazer tudo agora, que você vai perder cliente. Agora você vai perder cliente. Mas se você vir trabalhando nisso e souber que dentro do seu calendário como que tudo isso vai se portar, você vai conseguir fazer com que você se ajuste bem à reforma. Desejo a todos sucesso e obrigado.